Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que você esteja muito bem. Graham Bruce Hancock é um conhecido escritor britânico nascido em 1950 que costuma não ser bem visto pela comunidade científica, onde é frequentemente acusado de praticar pseudociência, ou seja, uma ciência mais voltada à ficção científica do que com objetivos sérios. Hancock, de qualquer forma, sabe muito bem como movimentar o meio acadêmico com as suas afirmações e conjecturas para lá de polêmicas, como a de uma civilização avançada que tenha ocupado as Américas antes da Era do Gelo. Aliás, a Era do Gelo teria resultado num cataclismo mundial, arrancando da Terra a história desta e de outras civilizações avançadas que por aqui passaram. Mas e se for verdade? Graham Hancock é uma figura controversa e influente no campo da história alternativa. Críticos do trabalho do escritor argumentam que as suas teorias frequentemente se baseiam em conexões especulativas e carecem de evidências empíricas. Arqueólogos e historiadores do mainstream frequentemente rejeitam suas ideias, definindo-as como pseudociência. Porém, em última análise, suas teorias sobre uma civilização avançada já perdida no tempo e na história e o conhecimento sofisticado dos povos antigos desafiam as narrativas arqueológicas convencionais. Se tudo o que ele diz for realmente comprovado, sem qualquer sombra de dúvida, teríamos que modificar todos, e eu estou dizendo todos, os nossos livros de história. Uma das ideias centrais propostas por Hancock é que megamonumentos do passado, como as pirâmides do Egito, a Esfinge de Gizé e vários templos megalíticos como os mesoamericanos e outros espalhados pelo mundo, só foram possíveis de serem construídos graças a um avançado conhecimento de engenharia, astronomia e matemática, além de, é claro, ter contado com algo que as civilizações antigas e convencionais da Terra, que acumulavam conhecimentos sobre como cultivar a terra, não possuíam: equipamento adequado. Para se ter uma ideia, cada bloco da gigantesca pirâmide Khafre, no Egito, pesa em torno de 10 toneladas. Pensa comigo, como mover e encaixar todos esses blocos sem tecnologia avançada? Para nós, que já nascemos no mundo moderno, é muito comum vermos máquinas enormes que nós conhecemos como guindastes, elevando objetos e partes da estrutura de uma construção a vários metros do chão. E mesmo dispensando a força humana, não dispensa o conhecimento prévio em engenharia, matemática e outros campos. E mesmo que aquelas vigas de aço e outras estruturas não pesem individualmente 10 toneladas, tudo é viabilizado pelo guindaste. Se ainda assim não é fácil, imagine então construir uma pirâmide de 143 metros e meio de altura com uma base de 215 metros e meio de cada lado, mais de 3.000 anos atrás, e sem um único guindaste para chamar de braço forte. É com base numa premissa como essa que pessoas como Hancock acreditam fielmente que não foram seres humanos, ou melhor, escravos egípcios, que levantaram tudo aquilo. Que tenha durado 20 anos para construí-la, mas não é aí que mora a improbabilidade. Ela está na falta de recursos para transportar todos aqueles blocos até o lugar da pirâmide, uma vez que os blocos não foram extraídos no próprio local. Para Hancock, as teorias do uso de elefantes, rolos de madeira e canais aquíferos não são suficientes para afirmar que humanos construíram as pirâmides e até mesmo a Esfinge. Aliás, a Esfinge é um caso à parte. Esta, sim, poderia ter sido construída localmente sem o uso de maquinários pesados. Acredita-se que a Esfinge de Gizé tenha sido construída durante o reinado do faraó Khafre, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Essa estátua colossal foi esculpida num bloco maciço de calcário e levou cerca de 30 anos para ser construída. Bom, aqui nós já temos um elemento facilitador, digamos assim, que torna mais plausível o uso da força humana: calcário. A construção da Esfinge foi uma tarefa monumental que envolveu centenas de trabalhadores e engenheiros. Ela possui uma estrutura interessante, com um corpo de leão e uma cabeça humana com um turbante real, voltada para o sentido do sol nascente.
Feita de pedra calcária, a esfinge tem 73 metros de comprimento, 19 de largura e 20 metros de altura, tornando-a a maior esfinge do planeta e a maior estátua esculpida num grande bloco de pedra. Tá, mas você poderia se perguntar, e esse bloco de pedra? Como teria sido transportado até lá, André? Bom, o enorme bloco de calcário único que, segundo a teoria aceita, teria sido o ponto de partida para esculpir a esfinge, pode não ter sido transportado, mas produzido ali mesmo, em loco, ao mesmo tempo em que ia sendo esculpido. Mistérios ainda cercam essa figura icônica, como a data exata de sua construção e a perda do nariz, que tem várias teorias, incluindo a erosão pelo tempo ou danos causados por invasões napoleônicas. Em 1995, Graham Hancock publicou seu livro As Impressões Digitais dos Deuses, onde afirma que tem existido uma civilização bastante avançada na pré-história, que serviu como uma civilização progenitora comum a todas as outras civilizações subsequentes. Ainda segundo as ideias propostas no livro, Hancock diz que, por volta do final da última era glacial, há mais ou menos 12.800 anos, essa civilização teria sido extinta em um cataclismo, mas não sem antes transmitir aos seus herdeiros um profundo conhecimento de coisas como astronomia, arquitetura e matemática. Em seu livro, Hancock propõe uma intrigante teoria sobre a Antártica. Ele argumenta que a Antártica, antes localizada mais distante do Polo Sul do que atualmente, foi o epicentro de uma civilização perdida. Mas como assim? Como a Antártica pode ter sido mais distante do Polo Sul, sendo que ela é o Polo Sul? Bom, para quem sentiu essa dúvida surgir, eis aqui um pequeno intervalo para explicar melhor a situação. O continente antártico nem sempre esteve na extremidade sul do nosso planeta. Isso porque, antes dos continentes se tornarem o que são hoje, havia a Pangeia, o primeiro supercontinente do planeta. Então, devido a atividades naturais do próprio planeta, que está em constante evolução, o supercontinente foi sendo dividido até chegar no que é hoje. Essa teoria é o que explica muita coisa que sabemos hoje, como, por exemplo, encontrar restos de mamutes em locais secos nos Estados Unidos. Isso seria impossível caso os continentes não tivessem sido mais próximos ou mesmo interligados de alguma forma no passado. Bom, primeiramente, de acordo com Hancock, as melhores evidências recentes sugerem que grandes regiões da Antártica podem ter sido livres de gelo até cerca de 6.000 anos atrás, referindo-se ao mapa de Peary Hayes e ao trabalho de Charles Hapgood, da década de 1960. O que não é mencionado são os estudos extensos de camada de gelo da Antártica realizados por George Denton, publicados em 1981, que mostraram que o gelo tinha centenas de milhares de anos. Segundo, em relação à civilização perdida, a antiga sociedade teria deixado impressões digitais, e daí o nome do livro, em locais como o Antigo Egito e entre as primeiras civilizações americanas, os Olmecas, Astecas e os Maias. Divindades como Osíris no Egito, Quetzalcoatl da Mesoamérica e Viracocha dos Andes desempenharam papéis importantes nos mitos de criação dessas culturas. Hancock sugere que essas histórias podem estar conectadas à influência da civilização antártica. Um exemplo é Tiwanaku, na Bolívia. Embora a Unesco atribua o seu auge entre 400 d.C. e 900 d.C., Hancock propõe uma data anterior. Ele apresenta como um sítio misterioso sobre o qual muito pouco se sabe e que os arqueólogos fizeram somente o mínimo ao longo dos anos para estudá-la. Assim, ele sugere que essa civilização pode datar de 17.000 anos atrás, ou seja, um tempo muito maior do que a Unesco propõe e muito além do que se pensava sobre os primeiros humanos na América. No entanto, nos anos anteriores a essas declarações, dezenas de estudos foram publicados, grandes escavações foram realizadas e o local foi datado por radiocarbono por 3 conjuntos de amostras de cerca de 1500 a.C.
o que também é um período muito além do que foi proposto pela organização. Os maias são retratados por Hancock como apenas semi-civilizados e reconhece as realizações daquele povo como normais. Porém, ele apoia a tese de que os maias herdaram o seu calendário de uma civilização muito mais antiga e muito mais avançada. Além disso, ele menciona outras obras de arqueologia alternativa, como o livro Carruagem dos Deuses, de Erich von Däniken. Enquanto von Däniken defende a ideia de civilizações extraterrestres, Hancock não vai tão longe, preferindo a Atlântida como a origem dessa cultura perdida. Hancock também aborda a hipótese de uma grande mudança de polos em 10.450 a.C. Segundo ele, a Antártica estava numa posição diferente antes desse evento cataclísmico. Embora essa teoria baseie-se no deslocamento da crosta terrestre proposto por Charles Hapgood, ela não é amplamente aceita pela comunidade geológica. A hipótese do deslocamento polar é uma conjectura que sugere rápidas mudanças nas posições relativas dos polos geográficos modernos e do eixo de rotação da Terra. No entanto, a comunidade científica não encontrou evidências de deslocamentos superrápidos dos polos terrestres ao longo de períodos geologicamente curtos. O movimento polar, por outro lado, refere-se às pequenas variações nos polos celestes em relação aos polos geográficos, devido a desvios no eixo de rotação da Terra. Embora estejamos testemunhando uma aceleração no deslocamento dos polos, é improvável que qualquer ser humano vivo hoje vivencie uma inversão completa dos polos magnéticos. Bom, graças a Deus, né? Não temos ideia do que aconteceria, mas temos a certeza de que os elementos da natureza são explorados de uma forma que jamais imaginamos. Não seria nada bom para qualquer ser vivo testemunhar um fenômeno dessa magnitude. Acredite, a defesa de Hancock é feita principalmente por ele mesmo, mas possui também vários adeptos. Quando ele foi chamado de pseudocientista, ao lançar impressões digitais dos deuses, o motivo foi justamente o fato dele propor a existência de civilizações avançadas nas Américas antes de desaparecerem no cataclismo gerado pela Era do Gelo. Segundo o autor, é da natureza da ciência contestar de início qualquer descoberta. Ele diz que naqueles meados de 1990, ou até mesmo antes disso, alguns cientistas costumavam dizer que Hancock estava completamente errado e usando da ciência para trazer credibilidade aos seus trabalhos. Os cientistas se referiam, no caso, ao cataclisma que teria ocorrido há 12 ou 13 mil anos e que teria sido uma ideia absurda do escritor. O que não é verdade, segundo Hancock. Tanto que, anos depois, os cientistas tiveram que concordar, pelo menos em termos, com Hancock, uma vez que descobriu-se que sim, o planeta Terra passou por um tremendo caos no final da Era Glacial. De fato, toda a Era Glacial teve um impacto monumental sobre o planeta. De acordo com estudos, esse período durou cerca de 2,5 milhões de anos e foi determinado por uma enorme redução da temperatura global, o que resultou na formação de geleiras intermináveis e mudanças consistentes no clima e na paisagem do planeta. Durante a Era Glacial, várias espécies animais e vegetais foram extintas, enquanto outras se adaptaram às novas condições climáticas. Os seres humanos também tiveram que se adaptar, desenvolvendo novas técnicas de caça e sobrevivência. Apesar de ter sido um período difícil para a vida na Terra, a Era Glacial teve um papel importante na formação do planeta como conhecemos hoje. A erosão causada pelo gelo moldou as montanhas e os vales, criando paisagens incríveis que podemos admirar até os dias de hoje. Mas, daí a afirmar que haviam humanos com tecnologia avançada para a época, já vivendo nas regiões americanas, é outra conversa, é outro patamar. E é onde Hancock é mais desacreditado, mesmo que ele tente comprovar tudo o que diz. Numa entrevista, por exemplo, Hancock disse que, quando ele fala sobre uma civilização avançada perdida, ele não está se referindo a uma civilização como a nossa, que usa computadores, aviões e já está com a sua tecnologia evoluindo para a inteligência artificial e a robótica. Ele afirma acreditar que todas as civilizações humanas tenham surgido do xamanismo. Esta, sim, teria sido a base fundamental da civilização e do conhecimento.
Enquanto boa parte dos cientistas e arqueólogos não aceita a ideia de que havia humanos nas Américas há mais tempo que 12 mil anos, Hancock não tem medo de arriscar. Ele cita, por exemplo, o caso dos ossos de mamute encontrados numa obra feita no centro da cidade de San Diego, na Califórnia, em 2024. Durante essas escavações, os trabalhadores encontraram o crânio e outros restos mortais de um mamute adulto, um mega mamífero extinto na última idade do gelo. Os ossos, incluindo uma presa, crânio e ossos do pé, pertenciam a um mamute colombiano adulto, o Mammutus columbi. A presa do mamute, só a presa, tinha mais de 3 metros de comprimento. Essas criaturas semelhantes a elefantes viveram durante o Pleistoceno Superior, período que durou cerca de 1.800.000 anos a 10 mil anos atrás, percorrendo o que hoje são os Estados Unidos e até o sul, como a Nicarágua e Honduras. Thomas Demer, paleontólogo do Museu de História Natural de San Diego, estima que os restos mortais tenham 500 mil anos. Quando algo dessa natureza é descoberto, as autoridades logo entram em contato com arqueólogos, já que é trabalho deles documentar e tentar identificar o achado. E esse, sem dúvida, foi mais um achado valioso para a ciência. De acordo com Hancock, que acompanhou os primeiros trabalhos com os restos do mamute, foram encontradas evidências da presença humana nos próprios ossos do animal. Segundo ele, um dos arqueólogos da equipe afirmou que os ossos daquele mamute foram quebrados, certamente com o uso de ferramentas, e, além do mais, a medula havia sido extraída. Um dos dentes foi deixado em pé no chão e outro foi deixado ao lado dele. O fêmur do animal foi completamente retirado do local. Havia conjuntos de instrumentos usados para quebrar e esmagar os ossos, e a conclusão da equipe foi que apenas um tipo de criatura poderia ter feito esse trabalho usando ferramentas num mastodonte, e essa criatura é o ser humano. Aliás, um comportamento humano clássico esse, né? Isso muda completamente o cenário, pois, segundo Hancock, de repente temos que considerar que os humanos estiveram na América há 130 mil anos. Já sabemos que a abordagem dogmática da arqueologia tem se recusado a olhar para qualquer coisa mais antiga do que 13 mil anos atrás. E o que isso faz é gerar uma demanda para que olhemos para esses mais de 100 mil anos ausentes. Os olhares sobre essa probabilidade são quase que incrédulos em sua totalidade. Mas Hancock diz que quando o arqueólogo Jacques Cinquemar escavou partes da caverna Bluefish em Yukon, no Canadá, ele afirmou que os humanos já haviam estado lá há 24 mil anos. Mars estudou a caverna entre os anos de 1977 e 87. Suas propostas, no entanto, causaram muito mais controvérsia do que surpresa, uma vez que contrastava com a teoria Clovis First, amplamente aceita pelos acadêmicos da época, que considerava a data de colonização mais antiga da América do Norte em cerca de 13 mil anos antes do presente. Mas uma revisão na datação confirmou a tese de Cinquemar, ao mesmo tempo que apoiou a hipótese de paralisação beringuiana, ou seja, de que os ancestrais dos nativos americanos passaram um tempo considerável isolados num refúgio beringuiano durante o último máximo glacial antes de povoar as Américas. Bom, tá bom. E o que vem a ser essa hipótese da paralisação beringuiana e o refúgio beringuiano? O refúgio beringuiano, também conhecido como Ponte Terrestre de Bering, foi uma porção de terra firme que se estendia por aproximadamente 1.600 quilômetros de norte a sul, ligando o Alasca, na América do Norte, à Sibéria, na Ásia, durante as glaciações. Essa região ocupava o local onde hoje está o Estreito de Bering. A Beríngia, como era chamada, desempenhou um papel crucial na história da humanidade, por isso eu chamo a sua atenção. Ela foi o primeiro lar dos humanos ancestrais que dariam origem aos nativos das Américas. Milhares de pessoas viveram e morreram na Beríngia, formando comunidades, caçando mamutes, pescando e fazendo fogueiras para sobreviver ao inverno rigoroso. Se você é brasileiro, é provável que tenha DNA nativo nas suas células proveniente desse antigo refúgio. Você já sabia disso? Segundo Hancock,
que teve um documentário baseado em suas teorias lançado por um canal de streaming, muitos arqueólogos viraram a cara para ele, por assim dizer. O documentário, chamado Apocalipse Antigo, aborda questões que a arqueologia convencional não aceita ou ainda não se deu conta. Isso, para Hancock, é sinal de que a arqueologia ainda vive de paradigmas e enquanto esses paradigmas não forem quebrados, será difícil aceitar qualquer afirmação que não esteja nos padrões da arqueologia atual. O homem pode não ter se originado das Américas, mas pode sim ter vindo para cá muito antes dos primeiros índios das 3 Américas surgirem. E se for verdade?